talvez não é aquilo que você quer ouvir não, viu, irmão? Esteja preparado aí que talvez seja aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Erga suas mãos para cá. Vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nessa noite, Senhor, nós já louvamos ao Senhor, adoramos com cânticos de adoração. Aqui, Senhor, nós ouvimos, ó Pai, testemunhos. Aqui nós nos alegramos. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra. Tenho certeza, Senhor, que nesta noite o Senhor preparou algo que vai vir de encontro à nossa necessidade, Pai. Fala conosco, tira do nosso meio toda a incredulidade, tira do nosso meio tudo aquilo que nos tira a atenção de ouvir a tua palavra. Queremos te ouvir. Tira, Pai, tudo aquilo que distorce a palavra do Senhor, todo embaraço, que nós possamos te ouvir com clareza, Senhor, e que a tua palavra venha cair em terra fértil nesta noite, ela venha geminar, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus. Fala conosco. A terra está preparada, Senhor. A terra está adubada, Senhor. Fala conosco. Usa teu servo com ousadia, com intrepidez, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Amém, igreja. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já vamos ler a palavra do Senhor Jesus para a gente não perder tanto tempo. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso Senhor, Ele está aqui. Amém? Ele está aqui, se faz presente aqui. E quando Ele está aqui, irmãos, a transformação. A gente vai falar sobre transformação. E quando Jesus, Ele se faz presente na casa, tem que haver transformação. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? E muitas das vezes a transformação depende de nós. Por quê, pastor? O senhor disse que se Jesus está na casa, há transformação. A transformação depende de nós quando nós queremos a transformação. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O nosso Jesus, Ele bate na porta, mas se você abrir, Ele entra. Então a transformação é a mesma coisa. Jesus está na casa, você precisa de transformação, então deixa Ele te transformar. Amém? A palavra do Senhor Jesus está lá em Romanos 12, 2. Pastora, no culto da semana passada, ela deu essa introdução, logo no início do culto. Mas esse versículo vai ser bem propício para que a gente vai falar um pouco. Amém, irmãos? Romanos 12, 2. Eu vou ler aqui com os irmãos na tela, porque a minha Bíblia é diferente, para a gente seguir junto. Amém? Glória a Deus, todos estão ligados aí? E não sedes conformados. Ali está escrito, irmãos, e não sede conformados. Não é conformado, né? Muitas das vezes a gente lê errado. E não sede conformado. Mas ali está no plural. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado. Mas sedes transformado. Mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou para que experimentei? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém? Então, eu fiz umas anotações sobre transformação. E hoje, como culto com jovens, eu não quero falar aqui só sobre idade, mas eu quero falar com aqueles que têm a mentalidade jovens. E vocês que consideram jovens,
nós temos que viver transformação a cada dia. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Transformação dia a dia. Porque não adianta falar que eu sou transformado hoje, mas amanhã eu continuo a mesma pessoa. Não adianta falar que eu sou transformado hoje, mas amanhã eu continuo vivendo a mesma coisa. Então, por isso que é transformação dia após dia. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Então, eu coloquei aqui um título que a gente podemos aqui trabalhar em cima dele. A transformação é dentro, fora é só reflexo. Não é, irmãs? Não é assim? A transformação é dentro. E o que reflete fora é só o reflexo que você foi transformado. Agora, se você não foi transformado, não vai refletir transformação nenhuma. Sim ou não, amada igreja? Sim ou não, irmãos? Não é? Então, o que nós podemos falar sobre transformação? E o evangelho é isso, transformação. Os irmãos já viram algum casulo? Os irmãos já tiveram interesse de ver como que é transformada a borboleta? Sim ou não? Aqueles da roça já conhecem, né? Naturalmente. E a transformação da borboleta é tão interessante quanto, porque muitas das vezes você não dá nada para aquela largata que se fala, né? Eu confundo muito isso, largata com aquele bicho que queima a mão, né? Queima as mãos. É a taturana, né? Eu já ia falando taturana, olha só. Largata. Então, olha a transformação aí. Você olha para a largata, você não dá nada para ela. Sim ou não, irmãos? Aquele ser rastejante. Mas depois ela... Eu não vou dizer que ela entra no casulo, mas ela mesma faz o casulo, né? Não é assim, irmãos? Me corrijam aí se eu estiver errado. Ela mesma faz o casulo, passa um certo tempo, você vai olhar lá, o casulo está vazio. E aí você começa a procurar ao redor, né? Olhando, você vê uma borboleta. Aí você começa a pensar, como que aquela largata transformou numa borboleta? Porque dentro do casulo houve uma transformação. E meditando aqui na palavra de Deus, eu me peguei a essa palavra, transformados pela renovação. Muitas das vezes nós estamos apegados em ficar transformado por aquilo que já é velho, por aquilo que já é antigo. Mas a palavra está dizendo bem claro, transformado pela renovação. Quer ser transformado? Busca o novo. E aí nós vamos cair naquela tecla, a palavra de Deus, ela se renova. E muitas das vezes você fala, eu não quero mais meditar nessa palavra, porque essa palavra para mim já se tornou velha. Velha por quê? Porque eu já li, é batida, eu vejo tantos pregadores falar sobre essa palavra, então para mim se torna velho. Eu quero dizer para você que não, meu amado, a palavra de Deus, ela se transforma, ela se renova a cada dia, dia após dia. E ela se renova, só não aqui no momento da pregação, mas ela se renova quando você medita na palavra do Senhor. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é, amada igreja? Eu estou falando isso por experiência. Quantas das vezes eu já não li o mesmo versículo, o mesmo capítulo, mas toda vez há algo novo, há algo que transforma a minha vida, há algo que me faz enxergar além, porque a palavra de Deus se renova. Porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar.
E agora, quem é o casulo na história da largata? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Você é a largata. Talvez ninguém dá nada para você. Olhando para você, que nem a pastora falou a semana passada. Talvez olham para você e não dá nada. Talvez fala assim, lá vai aquele irmãozinho lá. Lá vai aquele irmão. Mas você não sabe, irmão, o que a palavra está fazendo com ele. Às vezes você fala, não dá nada para ele, porque você talvez não conhece a vida dele, não sabe o caminhar dele. E aí você não dá nada para ele. Mas eu quero dizer para você, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. O casulo é a palavra do Senhor. Enquanto a largata está dentro do casulo, a transformação. Agora, se nós, xereta, vai lá, quando a largata está dentro do casulo, estoura o casulo da transformação, o que vai acontecer? Vai interromper, a pastora falou certo, vai interromper o processo. É profundo, irmãos. Vai interromper o processo, o trabalhar na vida daquela largata para se transformar numa linda borboleta. É assim ou não é? É assim ou não é? Agora, trazendo para a vida espiritual, o inimigo está tentando romper o casulo. O inimigo está tentando destruir o casulo. Porque destruindo o casulo vai destruir a largata, que vai se transformar na borboleta. E trazendo agora nessa reflexão da palavra de Deus, como que hoje é culto de jovem, sobre transformação. Não existe transformação sincera ou completa quando ela não vem de dentro. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Eu estou falando meio devagar hoje, porque a minha garganta está coçando aqui. Não há transformação sincera ou verdadeira quando não vem de dentro. A palavra de Deus nos diz que a ciência se multiplicará. E nós estamos vendo isso a olho nu, sim ou não? E quando eu vejo algo na internet, e muitas das vezes a gente tem que ficar preocupado em analisar as coisas da internet, viu, amados? Porque muitas das vezes você olha, você pensa que é verdade, mas hoje está sendo construído pela tal da IA. Que se você não prestar atenção, você fala, é verdade. Se você não prestar atenção, é verdade. Aí você fala assim, mas pastor, não tem como diferenciar. Tem. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos? Como que eu vou diferenciar isso? Prestando atenção. E sempre tem algo que não bate. Sempre tem algo que desfoca, né, Felipe? Sempre tem algo que distorce da verdade. Então, falando sobre transformação, hoje, jovens, muitas das vezes a gente fica preocupado, vou falar a linguagem de jovem, preocupado hoje em estar mudando os nossos status, em estar tentando levar uma aparência que você não vive de verdade. Os irmãos estão entendendo? Agora, como que eu posso dar esse exemplo? Vou dar um exemplo aqui de um casal que coloca uma foto na internet. Coloca uma foto todo sorridente, uma vida toda alegre. Mas por trás daquilo está vivendo uma vida de fachada. Fake news que se diz por aí, né? Uma vida que não condiz com aquilo que ele colocou
na internet, eu não estou falando que você não tem que colocar, mas se você for colocar, então coloca algo verdadeiro, coloca algo de verdade, não coloque algo que não condiz com você. Aí você vai falar assim, pastor, como tem a ver com transformação? Tem. Se você não é transformado de dentro, você vai refletir aquilo que não é verdade. Sim ou não? E hoje na internet tem muito isso. Pessoas colocando os próprios evangélicos, colocando algo que não é verdade. E aí você vai pesquisar, a vida é totalmente diferente, meus amados. Agora, se você pode pesquisar, outros também podem pesquisar. E ver que você está mentindo. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós cristãos, isso é muito perigoso. A gente colocar algo na internet, mas a sua vida não está de acordo com aquilo que você colocou. E hoje, como culto com jovens, jovem gosta muito disso, de colocar, de estar trocando feed, é isso, Felipe? Vai me corrigindo aí. Feed, trocando as imagens, né? Os posts, eu não estou falando que isso não pode ser feito, mas que faça verdadeiramente. Sim ou não? Porque quando fazem isso, quando dizem aquilo que não é, uma transformação, ela está refletindo só do lado de fora. Mas quando é uma transformação verdadeira, vem de dentro para refletir para fora. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Não vos conformeis com este mundo. A palavra de Deus diz que a ciência se multiplicará. A gente já estamos pensando, meu Deus, já está avançado, mas vai vir muitas coisas ainda além disso. Então nós jovens, vocês jovens, vigiem, se ateiem. Quer dizer o quê? Fiquem atentos, fiquem prudentes. Fiquem em alerta, varões, varoas, fiquem em alerta, vigiem na internet, vigiem, nesse vigiar, quer dizer o quê? Analise, vê se é verdadeiro, vê se é correto, vê se condiz com a sua transformação. Os irmãos estão entendendo? Vê se condiz com o cristão que você é. Por isso que eu repeti, transformados. Isso aqui está direcionado para a igreja. Isso aqui está direcionado para mim e para você, meus amados, para a igreja. O que nós precisamos ser transformados, e o que precisa ser mudado dentro de nós, tem que ser verdadeiro. Tem que ser de verdade. Porque os irmãos lembram lá no começo que eu falei, que a transformação é de dentro, fora só reflete. Fora só reflete. Quando a gente fala fora, muitas das vezes o pastor só está falando que está querendo dizer no meu rosto, só no meu rosto, não. Eu estou querendo dizer na sua vida circular. Tanto na sua vida circular, como na sua vida espiritual. Porque muitas das vezes eu estou preocupado em transformar só na minha vida circular, Felipe.
ser transformado só na minha vida circular, só naquilo que eu quero mostrar de fora. Mas eu preciso ficar preocupado em primeiro lugar, ser transformado do lado de dentro. Eu preciso me preocupar em primeiro lugar sobre isso, ser transformado do lado de dentro, presbítero Ismael. Porque eu preciso ficar preocupado em ser transformado do lado de dentro. Porque se eu ficar preocupado em transformação só por fora, isso se torna falsidade, não verdadeiro. Sim ou não, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Quando eu estou falando de falsidade, eu estou dizendo aqui, eu estou na frente do meu irmão, eu estou falando bem dele, eu estou aqui elogiando ele, mas quando vira as costas, as costas eu falo mal. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou na frente do pastor, estou falando, pastor, você é uma bênção, pastor, você é um homem de Deus, mas quando vira as costas, só Deus na causa, e é só Deus na causa mesmo. Eu dei esse exemplo aqui. Você está com o seu irmão do lado, você está falando bem para ele, dele, você está ali cultuando com ele, mas quando vira as costas, você desce a lenha no seu irmão. Agora, é transformação de dentro? É transformação de dentro, igreja? É transformação do lado de fora, só na aparência. Por isso que eu dei o exemplo da internet, porque a internet é só aparência. Lá você pode colocar o que for. Eu posso tirar uma foto aqui, né? E aí pedir para ir, eu não sei o que lá, fazer uma transformação, deixar o pastor bonitão lá na internet. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas só que não é bem assim. É falso. Eu posso aqui pegar uma família, colocar ela lá toda sorridente na internet, e aquela família está com uma foto bonita, linda, toda sorridente, mas na vida real não é aquilo que foi colocado na internet. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmão? Então isso tem a ver com transformação. Agora, você fala, pastor, mas nós somos cristãos, nós já descemos as águas, fomos batizados, sim. Naquele dia houve transformação, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A palavra de Deus nos instrui isso, que você agora é uma nova criatura. Isso quando fala de novo, quer dizer o quê? Que aquilo que você fazia ficou para trás. Agora, como o louvor que a nossa irmã Regina cantou aqui, é verdade, nós somos imperfeitos, somos seres humanos imperfeitos. Quem dizer que não pecou já está pecando. Somos imperfeitos, mas o importante é entender que a transformação tem que ser a cada dia. A cada dia eu preciso ser transformado. A cada dia eu preciso ser renovado. Porque se não houver essa renovação, essa transformação a cada dia, eu continuo o mesmo. Então não houve transformação. Então muitas das vezes o jovem está preocupado nisso, em trocar a sua imagem dos status, está preocupado em fazer mudanças, está preocupado em fazer uma transformação, não que não tenha que fazer, mas primeiro você tem que fazer uma transformação de dentro para fora, para refletir verdade. Para condiz com aquilo que você fala, ou para condiz com aquilo que você vem aqui no templo adorar o Senhor. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Agora nós temos que ficar muito mais alerta.
Porque nós estamos sendo visto. E sendo visto na área da internet. Agora, se você não tem uma transformação, dia após dia, quando verem você aqui em cima do altar, ou quando verem você ministrando, falando da palavra do Senhor, vão fazer o quê? Vão dizer o quê? Eu conheço ele. Aquilo que ele está lá não é aquilo que ele diz lá fora. Aquilo que está acontecendo lá é fachada, é mentira, é falsidade. Por isso que a transformação tem que vir de dentro para fora. E a palavra de Deus vai dizer: não sejam conformados com este mundo. Não devemos conformar com as coisas que tem na internet, que é falsidade, que é fake news. Mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você é verdadeiro, você experimenta a boa, perfeita vontade de Deus. Quando você é verdadeiro, você experimenta tudo isso. Quando você vive na verdade, você experimenta tudo isso. Sim ou não, amado? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Talvez o momento não está favorável. Talvez o momento não esteja favorável. Mas você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez o momento está dizendo ao contrário. Talvez o dia de amanhã possa dizer ao contrário. Quando você levantar e for para o seu trabalho, ou quando você voltar e chegar no teu lar, ou no meio do caminho, mas eu quero dizer para você que a vontade de Deus ainda continua sendo agradável, que a vontade de Deus ainda continua sendo perfeita. Sabe aquele momento que você está falando: Senhor, não está perfeito, Senhor, não está perfeito, não está de acordo com aquilo que eu sonhei, Senhor, não está de acordo com aquilo que eu quero, Senhor, não está de acordo com aquilo que eu venho buscando. Mas eu quero dizer para você, irmãos, diante da palavra do Senhor, quando há transformação verdadeira na tua vida, o nosso Deus entra na causa. Quando há transformação verdadeira na tua vida, o nosso Deus age, porque Ele está olhando lá do céu, lá de cima, e olhando: olha, aquele está sendo transformado, aquele eu estou vendo transformação nele. A causa que ele está pedindo, lá vou eu ajudá-lo, lá vou eu sustentá-lo, lá vou eu intervir na causa dele. Quantos aqui ainda acreditam que o nosso Deus pode intervir em causas? Quanto aqui ainda tem fé em dizer: Senhor, tu pode mudar a situação, Senhor, tu pode trazer a cura ainda, Senhor, tu pode ir lá nos meus familiares e ser transformado e transformar, Senhor, tu pode mudar a situação do meu amigo ou da minha amiga. O nosso Deus ainda faz milagre. Amém? E aí, colocando aqui mais um tópico para a gente finalizar, porque as horas já se avançam. Deus, Ele não quer mudar só a nossa imagem. Que muitas das vezes, como eu já disse, a gente fica preocupado na imagem. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Nós ficamos preocupados muito na imagem. Preocupados só na imagem. Mas uma vez eu vou dizer para você:
tem que se preocupar. Mas isso não pode ser algo que toma em primeiro lugar. Muitas das vezes a gente ficamos preocupados só na imagem. Mas o nosso Deus, Ele quer transformar a identidade. Sabe identidade? Os irmãos já olharam para o seu documento? Faz tempo que eu não pego no meu documento. Aí foi lá um técnico, a gente tinha abrido um chamado, foi um técnico lá em casa, ele pediu minha identidade. Eu falei, minha identidade é antiga, né? É cara de criança. Aí ele pegou e falou, nossa, é mesmo, né? Essa identidade está bem antiga. É preciso renovar a identidade. É preciso mudar a minha identidade. Só que quando há transformação verdadeira, não muda, olha lá, é nova? É nova. Só quando é transformação verdadeira, os irmãos vão entender. Quando é transformação verdadeira, o nosso Deus, Ele só não muda a imagem, Ele muda a identidade. Te faz novo, te renova. Aí trazendo para a identidade, quando eu for tirar a identidade, vai ter uma foto nova. Sim ou não? Não é, irmãos? Vai ter uma foto nova. O que eu quero dizer para isso, para o lado espiritual, irmãos? Quando há transformação, o nosso Deus não transforma só a imagem, Ele transforma a nossa identidade. Aquelas pessoas que te conheciam como tal, você era identificado como tal, mas quando tem transformação verdadeira, agora a sua identidade mudou. As pessoas já não te conhecem como te conhecia antigamente. Há uma nova identidade. Novo, tudo novo. E quando nós falamos em novo, é tudo novo mesmo, porque o nosso Deus não faz as coisas pela metade. Não faz as coisas pela metade. É tudo novo, irmão Eduardo. É tudo novo. Ele começa a te transformar de dentro para fora. Felipe, agora você já não é mais a antiga criatura, agora você é uma nova criatura. Tudo começa a transformar na tua vida. Vai ter batalha? Vai. Vai ter levante do inimigo? Vai. Vai haver a seta maligna? Vai. Mas a sua identidade não pode ser mudada, porque Deus mudou a sua identidade. Então, muitas das vezes, quando as pessoas ainda não entenderem essa nova identidade, que quando nós falamos que nós somos seres humanos, somos imperfeitos, pecamos, mas quando nós pecamos, nós temos que entender que eu preciso pedir perdão, que eu preciso pedir perdão para o nosso Deus, e falar: Senhor, eu entreguei a minha vida a Ti, eu tenho sido transformado, mas Senhor, me transforma dia após dia. Senhor, faça uma transformação totalmente diferente daquilo que os olhos humanos possam enxergar e ver diferença em mim, daquilo que os meus familiares possam ver diferença em mim. Sabe quando você vê que tem transformação verdadeira em tua vida? Sabe quando você enxerga isso, quando tem transformação verdadeira na tua vida? Quando os seus parentes, quando aqueles que estão ao seu redor falam: "Nu, você está diferente, você está diferente, eu vejo algo novo em você." Aí você pode falar: Senhor, é nessa caminhada mesmo que eu quero seguir. Senhor, é nessa transformação que eu quero seguir de dia após dia. Senhor, me fortalece. Senhor, me dá força, porque sem a tua força eu não consigo ser transformado dia
após dia. Amém? Se levanta, amada igreja. Nesta noite eu quero orar com vocês. Talvez você ainda não tenha sentido uma transformação e você ainda está tentando encontrar essa transformação, mas você ainda está pensando: Senhor, como que eu vou me transformar? Lembra da história da largata? Senhor, como que eu posso me transformar? Senhor, como que eu posso ter uma transformação que venha de dentro e reflete para fora? Como? Como? Através da palavra do Senhor Jesus. Através meditando na palavra. É só a palavra que nos vai conduzir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus, aqui estão os teus servos, ó Deus amado. Senhor, nós sabemos que nós precisamos ser transformados dia após dia, Senhor. Nós sabemos, ó Deus amado, que nós precisamos ser renovados dia após dia, ó Pai. E como será essa transformação? Através da palavra do Senhor, através de obedecer na tua palavra, obedecendo os seus mandamentos, Senhor. Deus amado, nós precisamos de uma transformação que condiz com a tua palavra, onde isso vai se refletir aos olhos das pessoas, Senhor, e vão dizer: aquele irmão está transformado, ali eu vejo transformação. Deus amado, só quem pode fazer isso é o teu poder, Senhor. Senhor, só quem pode fazer isso é as tuas mãos poderosas, Senhor. Deus amado, vai de encontro à vida daquele irmão que nesta noite precisa de uma transformação, que precisa ser mudado, Senhor, que precisa ser transformado verdadeiramente, Senhor. Não uma transformação falsa, que não condiz, ó Deus amado, com aquilo que nós vivemos como cristão. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento tão maravilhoso. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. As palmas lá ao Senhor Jesus. Amém? Amém? Quantos aqui vão voltar esta noite pedindo